Bom, hoje minha entrevista é com um dos deputados federais mais atuantes do Brasil, Augusto Coutinho. Então, tá na hora do show. Bom, Augusto, eu gostaria de saber, a primeira pergunta é a seguinte, é sobre o teu partido. Como é que vem se dando a atuação do Solidariedade na política brasileira? Bom, Solidariedade é um partido ainda muito novo, um partido com 7, 8 anos e, na verdade, ainda tem muita coisa. É um partido mediano, nós temos 15 deputados na Câmara dos Deputados e é um partido que foi concebido desde o início na ideia de um sindicalismo de resultado, um sindicalismo mais objetivo, e não aquela velha ideia do sindicalismo. E ele vem crescendo consistentemente. A gente aqui em Pernambuco tem um crescimento substancial, ou seja, o partido já governa a terceira maior cidade do estado, de forma que a gente entende que isso é uma construção, né? Uma construção que precisa ser feita com critérios, com posições básicas e claras. Por exemplo, hoje nós, no governo federal, nós não fazemos parte da base do governo, mas votamos algumas matérias e muitas delas que achamos que seriam uma matéria interessante para o país. Mas nós não somos da base de sustentação do governo e estamos fora do centrão. Certo. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Qual a sua visão hoje da Transnordestina não passar por Pernambuco? Qual a sua visão sobre isso? Na verdade, é uma luta que a gente está travando. Nós fomos surpreendidos por uma entrevista que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas fez. Tarcísio Freitas fez no Valor Econômico, dizendo que o ramal para Suape não aconteceria. Isso foi uma surpresa, não é isso. O projeto original, nem o contrato original de concessão é para que seja feito até o porto de Pecém, o ramal para Pecém e o ramal para Suape. E aí a gente ficou ainda sem mais entender, porque, por exemplo, o custo para fazer de onde está pronto, de Salgueiro até Suape, hoje seria 1,5 bilhão menor do que o de Pecém, com 92 quilômetros a menos também de ferrovia, o que isso sem dúvida baratearia. Então a gente tá aí questionando isso do governo federal, questionando esse posicionamento que ainda não é oficial, e aí vamos discutir, vamos pressionar, porque a gente não vai aceitar que seja esse contrato rompido, com tantos recursos públicos já investidos, e a gente fique em Pernambuco sem a Transnordestina. Muito bom. Acho admirável essa conduta de vocês de trazerem a Transnordestina para a gente, que é de suma importância. Bom, Augusto, nesses anos todos de carreira política como deputado federal, qual você acredita que foi o seu projeto de lei, a medida mais importante que você tomou dentro do Congresso Nacional? Nós tivemos alguns projetos que se repercutem muito hoje nacionalmente. Eu acho que, por exemplo, a nova lei da adoção é uma lei de um apego social muito grande, ou seja, você, num país que tinha uma fila enorme de crianças precisando ser adotadas, com outra fila enorme de famílias querendo adotar, e não acontecia isso porque a lei burocratizava muito esse processo. Nós fizemos uma lei que foi aprovada, inclusive, por unanimidade na Câmara e foi aprovada por unanimidade no Senado, que não é uma coisa fácil, porque foi uma lei que a gente discutiu bastante e fez com que fosse encurtado, ou seja, essa burocracia, e daí a gente já vê sinais claros de que essas filas de adoção já diminuíram bastante, ou seja, a facilidade para a adoção é um fato real devido a uma ação legislativa que foi provocada por nós. Recentemente nós tivemos também outra lei de uma grande importância, no meu entender, que foi o teste do pezinho, ou seja, essa lei ela aumenta substancialmente o número de exames que é feito com o teste do pezinho, que é a criancinha logo quando nasce. E isso, na verdade, é um trabalho de futuro, ou seja, você já
precaver e identificar possíveis doenças que as crianças venham a ter e já no nascedouro você resolver esse problema. Então, são várias matérias que a gente fez, como também relator da nova lei de licitações para o país, que eu acho que é um avanço muito grande. É uma vasta ação legislativa, ou seja, no decorrer desses 11 anos na Câmara Federal, ou seja, ao caminho ao caminho do final do terceiro mandato, ou seja, então a gente tem, na verdade, aí muitos serviços prestados nessa área legislativa ao nosso país. Bom, Augusto, para finalizar, com toda essa vastidão de projetos que você tem, você pretende, em 2022, assim, se postular se pré-candidatar para um cargo executivo, ou a reeleição já é suficiente assim, para você, na sua concepção? Não, é natural que qualquer político, como eu me dedico à política há 28 anos. Comecei minha carreira como vereador do Recife, fui depois reeleito, deputado estadual por 3 mandatos, agora no terceiro mandato de deputado federal. É natural que a gente quer crescer politicamente, disputar um cargo majoritário, seja ele de governador, de senador, mas a gente tem de aguardar esse momento. Naturalmente nós temos um nome que está posto. Aí a gente trabalha incansavelmente, diariamente, mantendo as nossas bases eleitorais com o compromisso que a gente assumiu na eleição passada, que é representar essas cidades, representar esses segmentos da sociedade que precisam da nossa voz na Câmara dos Deputados. De forma que a gente tem de aguardar. Política não é só uma vontade pessoal, é um conjunto de ações que precisam ser feitas. Tem um partido político, tem a coligação em que a gente faz parte. Então, enfim, eu acho que a gente está construindo toda essa história e, eventualmente, aparecendo a oportunidade, nós vamos querer sim disputar um cargo majoritário. Bom, muito obrigado, Augusto, pela recepção. Algum recado para o pessoal? Não, um abraço só a você, Diogo, que faz um trabalho, um jovem que sempre foi muito dedicado à política, com vontade de aprender, de conhecer. Isso é muito importante, a gente precisa no país exatamente que a juventude participe do momento da política, ou seja, a gente não pode ver a política como uma coisa ruim, uma coisa do mal, uma coisa que só tem gente ruim. E não é verdade, porque política... eu sempre costumo dizer, é a única forma que a gente muda e melhora a vida das pessoas, é através da política. Portanto, que é importante que jovens como você, eles se participem do processo político, avaliem, questionem, deem suas opiniões, enfim, para que a gente construa no nosso país uma juventude politizada e uma juventude que saiba escolher os nossos futuros, porque é assim que a gente vai melhorar o nosso país. Acabou o show, muito obrigado, até a próxima.